segue muito mais a lógica do ideograma e da sobreposição de informações formando uma terceira informação. E a abstração, ao mesmo tempo, parece que ela segue à risca todos os pré-requisitos de uma arte contemporânea realmente ideal, que é o que começa a ficar em jogo, é muito mais a espacialização e como você se movimenta, como você ocupa o espaço, do que exatamente a mensagem de que você está passando. Então é uma espécie de vício conteudista criticar a abstração como se a abstração não fosse algo político, hoje em dia fosse uma coisa só de formas. Sem forma revolucionária não existe arte revolucionária. Então, ao meu ver, o pichador em São Paulo está numa longa pesquisa aí que já vai há 3 décadas de variações de formas que levam a lugares muito interessantes e que a gente talvez ainda não tenha a percepção para enxergar isso. Uma questão da autoria que a Andrea falou também, que eu achei muito interessante: quando você muda o movimento, você está automaticamente abrindo mão da autoria daquele gesto para compartilhar com o outro e assim fazer uma criação em conjunto. A pichação em São Paulo também pouco importa se um pichador se destaca ou se tem alguém muito genial na pichação. O que importa realmente é essa descomunal coreografia que eles formam, descentralizando totalmente, mesmo porque o palco da pichação é na periferia mesmo, o sumo, a nata, a grande produção estética mesmo das grafias da pichação estão muito mais em lugares recônditos do que no centro de São Paulo. Lógico que o centro de São Paulo tem uma arquitetura que atrai, e acho que a pichação sempre existiu. Na verdade, é a cidade que se modifica a partir de que a caverna se transforma em prédios, as formas vão se transformando para acompanhar aquela ambientação. Eu trouxe alguns vídeos, e vídeos que também tem no YouTube, que vocês podem assistir com mais calma depois em casa. Então, por isso, são vídeos longos, então eu vou projetar os vídeos e a gente não precisa ficar muito preocupado em prestar extrema atenção, e a gente pode falar no meio dos vídeos, e inclusive a gente vai interagir com as projeções, e vocês podem ficar à vontade para afirmar, perguntar, exclamar o que quiserem. E como eu estava estudando japonês, eu até costumo brincar, né? Porque onde haveria um pichador que estuda japonês no Brasil? Criou-se essa oportunidade de trabalho pelo fato de, nossa, tem um pichador que estuda japonês, então vou convidar você para um encontro de caligrafia. E a gente conseguiu furar um bloqueio muito interessante, porque nessa associação de Shodo, não é qualquer um que tem acesso à arte do Shodo. Você precisa de um mínimo de conhecimento da língua para depois começar a aperfeiçoar a caligrafia. E eles abriram uma exceção para a gente, por essa questão da pichação, e a gente pôde ficar alguns meses lá fazendo aula de Shodo com eles. E aí, por exemplo, é uma aula. Lá aqui em São Paulo? Ou lá Aqui em São Paulo, não, é aqui em São Paulo, esqueci o nome da rua, mas é ali perto do Centro Cultural São Paulo. Enfim, chama Associação Shodo do Brasil.
nesse encontro a gente inclusive levou um enquadro e os policiais foram super preconceituosos no sentido de que haviam japoneses. Então aí eles achavam assim, nossa, vocês devem ser pessoas boas, porque vocês estão com os japoneses, vocês são irmãos. Assim, eram japoneses totalmente distintos um do outro, eles entendiam como a família. Falou assim, e a gente falou assim, somos pesquisadores de poesia concreta. E eles falaram assim, não tem como pesquisar em outro lugar, não. E aí ele falou, não, é essencial que seja na rua e tal. E eles liberaram a gente e tal. Mas foi muito interessante porque a Mônica, ela tem 23 anos de aula de caligrafia. E se dispor a levar um enquadro da polícia. E o que fica de relação, assim, eu penso muito... Eu vou mostrar alguns outros vídeos para traçar essa relação coreográfica. Que ultimamente é uma coisa que é recente da pichação, é a pichação simultânea. Então você escala um prédio em 3 pessoas, cada um com a sua lata de spray, e eles começam a fazer ao mesmo tempo. E é uma coisa que não ocorria antes. Me parece que essa busca da simultaneidade é uma coisa que está na arte e que está também nas manifestações da pichação. Vou fazer uma coisa aqui. Os 4 voluntários que estavam aqui já foram embora. Eu queria 4 voluntários também. Pra pichar ninguém vai, o pessoal só vai dançar. Não, eu queria simplesmente que aquela ideia que a Andrea propôs da simetria e do gesto e a consciência do gesto, a mesma coisa, só que com spray. Eu acho que aquela ideia de um que segue o movimento aqui, ninguém está em visão periférica. Eu não sei muito bem como você cada ideia. Aí, ela tá com o bebê. Mas aquela questão de levantar o braço, cada um no seu tempo, puxa a mão. E o spray no ar mesmo. Esperei no ar. Uma cidade propícia, setembro, São Paulo, alternativa, essa mais alto que dentro. O muro pede, por favor, me raiz. Se esconde atrás dos muros de terra, tomou um o granilhado sobe no pódio. Sob o nome que bicho com ambulação, porque matou com hobby. Isso é a tinta revirando o seu muro, me invade a natureza. Eu tô riscando o espaço que tá sobrando, politicamente correto, completamente equivocado. Ninguém me ouve, então eu bicho quando alienado, programada pra não saber. Legal, tá bom, valeu. Vou fazer uma coisa agora
fala que o Zé Celso sempre fez, que não é uma coisa que eu quero fazer, mas é uma coisa que deve ser feita, já que é uma livro, eu vou acender um baseado aqui. Momento Zé Celso. Uma coisa que você Mas de fininho aí não dá pra duas pessoas aqui fumarem. Poxa, foi rapidinho esse vídeo. Vamos fabricando. Gente, eu não consigo acessar esses vídeos aqui pela tela imaginária. Não, o dentro e o fora, né? Aquele último vídeo foi professores de show na rua e esse vídeo são os fechadores dentro do estúdio dos Cariga. Essa foto do lado do nosso subtrato desse trailer, perfeito, viu? Não, mas eu acho que é legal aquela... Eu acho que é legal aquela fragilidade que traz. Uma questão muito recorrente, assim, existe um clichê de artista em São Paulo e no Ocidente, me parece assim, né? Quanto mais a situação política decai, a arte decai, a economia decai, a arte decai. E me parece que existe um hábito muito riporonga hoje em dia de que assim, a arte tem que ser sempre uma coisa muito diferente. Mas assim, como que você vai buscar essa diferença, né? Às vezes você... É preciso fundamentos, é preciso... A gente não vive mais naquela fase o poeta está diante de uma página em branco e vai descrever os seus sentimentos. A gente vive recriando obras, né? E uma questão que sempre foi interessante para mim, que hoje em dia a pichação está em alta. Mas há 15 anos atrás, inclusive quando eu fazia artes do corpo, defender a pichação era uma briga séria, assim, era uma briga séria, não havia ninguém que ficasse do seu lado. E sempre foi muito claro para mim, porque as pessoas sempre enfatizaram muito da coisa da repetição, não, que o pichador vai lá e faz sempre a mesma coisa. Olha, e o que um estudioso de Shodô não faz, assim, essa repetição é que vai dar vazão justamente ao acaso. E cada vez amadurecendo mais a ideia, mais eu valorizo os pichadores, porque realmente o corpo deles está sujeito a vários tipos de intervenções na cidade. Uma coisa é você buscar uma concentração numa sala vazia, outra coisa é você buscar uma concentração numa cidade altamente violenta, onde a polícia pode fazer o que quiser com você numa situação dessas. Então eu comecei a pensar muito com a meditação até, uma meditação maluca que está sujeita a várias interferências. A visão periférica, por exemplo, no pichador é uma coisa extremamente aguçada, em que matérias de dança ou de performance a gente busca isso através de uma disciplina. Parece que na pichação o que está em voga é justamente a não disciplina. E existem várias coisas que são aprendidas no ato de pichar, altamente corporais e sensoriais. As pessoas ignoram muito o aspecto sensorial da pichação. O spray, por exemplo, ele faz um som, ele tem uma música, e é uma música do silêncio, é um ruído de silêncio que o spray emite, né? Então tem várias... O cheiro da tinta sintética é uma coisa que ludibria os sentidos. Então tem várias questões sensoriais que as pessoas às vezes esquecem, querem abordar sempre um lado social, um lado da desigualdade social, um lado territorialista, que está sempre, que é presente, mas aqui, por exemplo, é um ganho, um encontro como esse, que a gente sabe que é um espaço da experimentação e que a gente está livre para discutir a pichação, independente dessas coisas legislativas. A gente não pode legislar sobre o signo ou sobre a beleza das coisas. A gente simplesmente experimenta. Né? Tá aí a lei, né? Tá aí a lei.
Muito obrigado. Esse foi um outro vídeo. Houve coisas muito interessantes na experiência com o Shodô. Acho que o Toshi pode falar melhor do que eu, porque eu não entendo nada, na verdade. Eu lembro muito do Renato Cohen quando eu faço essas experiências, que é uma não mitificação também do Oriente. Simplesmente entrar em contato. Com certeza meu corpo não está extremamente apto para exercer o Shodô em sua plenitude. Mas eu acho que para mim o que interessa é o que o Shodô pode influenciar numa técnica que eu já desenvolvo há mais de décadas, inclusive, junto com o Reinaldo, etc. Então, teve muitos conflitos com os professores de Shodô. Primeiro que uma professora falou assim: eu prefiro que você arranque minha cabeça do que associar meu nome com a pichação. Num belo dia de aula, ela falou assim: olha, você nunca vai associar minha arte com a sua arte, eu prefiro que você arranque minha cabeça. Ela tinha 85 anos. E eu falei pra ela, eu achei ótimo, eu adorei, eu falei, tudo bem, eu também não pedirei permissão a você para nada, eu vou roubar tudo que eu aprendi aqui e vou levar para os lugares mais malucos que você não vai ter controle disso. Ao mesmo tempo, um outro professor que é de uma outra escola, e ele fez aniversário, ele está com 88 anos, ele falou uma coisa maravilhosa, que ele falou assim, hoje a gente está comemorando meus 88 anos, provavelmente eu viverei mais 2 ou 3 anos, eu vou morrer em breve, então a tarefa de vocês é roubar a minha tecnologia. E ele usa muito essa palavra tecnologia para se referir aos traços, eu achei isso incrível. E é um senhor que veio para o Brasil, e o Shodô, uma relação assim bem óbvia com a pichação, é que o Shodô ele utiliza só a tinta preta. Forever, assim, a base é tinta preta. Quando ele veio para o Brasil, as pessoas começaram a falar: por que você não trabalha com outras cores e tal? E ele começou a se inspirar nos grafites da cidade e tal. Só que antes de ele fazer essa arte em cores, ele precisou ir até o Japão, numa espécie de comitê central, e pediu uma autorização, assim, falou: olha, eu exercito o Shodô há 50 anos em preto, será que agora eu posso usar umas cores e tal? Ele teve que pedir uma espécie de autorização para poder fazer essa arte em São Paulo. E ele é um cara super moderno, é um cara maravilhoso, qual o nome dele? Não é Ejikata. Tem aqui, ó. Inclusive, gente, eu trouxe os livros, que é o catálogo da exposição que rolou. Inclusive, se vocês quiserem comprar, é R$20. E eu vou lembrar o nome dele porque vale a pena ele ser citado. É um nome bem comum, Wakamatsu Sensei. Oriente, porque assim, o Shodô é uma coisa, Shodô quer dizer do, né, judô, dá um pause. O Shodô quer dizer o caminho da escrita e é uma arte tradicional mesmo. O que eu não sabia é que existe o Shô, que é uma arte pós-guerra, que eles já quebraram esse nome justamente para quebrar com a tradição da escrita antiga e fazer uma escrita moderna. Esse Shô, S-H-O, ele é meio que o correspondente do Butô na caligrafia. O pessoal de Shô e de Butô, eles eram amigos, artistas amigos de outras linguagens. E eu acho incrível, né? Porque o Shô, a palavra Shodô se transformou em Shô e a palavra pichação se transformou em picho.
nessas transgressões da língua, e uma coincidência maravilhosa desse lance do pichô, que a pichação não deixa de ser o pó dos pós-guerras, assim. Uma galera extremamente nihilista que aparentemente pode não ter uma consciência política extremamente definida, delineada em relação às questões do mundo e tal, mas o que a gente vive desde a década de 80, a pichação começou desde antes, mas assim, ela se definiu em São Paulo como a gente vê desde o início da década de 80, ela não deixa de ser o pó de todos os pós possíveis, assim. E uma coisa interessante que eu acho que todo mundo quer encaixar ela numa questão da pós-modernidade, de uma miscelânea geral, de uma coisa que talvez não tenha um rigor geométrico ou uma questão construtiva, sendo que na verdade eu acho o contrário. Eu acho que jogar a pichação nessa questão do pós-moderno meramente é um desperdício, assim. A gente pode muito bem, é muito mais difícil traçar relações entre a arte concreta, ou a poesia concreta e a pichação, do que o violão de rua e a pichação, entendeu? Falar que é uma arte de rua, que a galera é de um jeito X, que ouve hip hop, etc. Eu acho que é bobeira. Eu acho que quanto mais a gente fazer relações da dança com a pichação, da performance com a pichação, mais a gente tem a ganhar. Esse é engraçado que foi uma televisão chinesa, falando já em Oriente, parando de falar um pouco do Japão e falar da China, foi uma televisão chinesa que veio para o Brasil fazer uma filmagem extremamente preconceituosa sobre a pichação. E por acaso eu participei dela, mas eu trouxe pela questão aí coreográfica. Vocês vão ver se é fácil ou se é difícil fazer uma coreografia desse tipo. The most recent craze is to mark buildings with what is called pichashao, a form of Gothic lettering. As CBS reports, artists go to extraordinary and illegal lengths to leave their images in the most visible places. It's 3 in the morning in Sao Paulo. A few brief hours, this vast city sleeps. But for some, it's time to lay claim to a building. Seven stories up, without any safety equipment. The wire on the right is a television cable. Eu tava nesse dia, quando ele puxou esse cabo, caiu um pedaço de cimento, sabe? Aquele cimento. Ou seja, não era nada seguro. Imagina o grau de confiança. Não parece muito seguro, velho. It's called pichasson, strange hieroglyphic graffiti. For some, it's a form of free expression. But it is something the Brazilian authorities are trying to stamp out. The police spotted and arrested these two climbers. We were asked to stop filming. But putting an end to this craze would appear a huge task. Already much of this, the biggest city in the southern hemisphere, is covered in the graffiti. What the symbols mean is deliberately obscure. Sometimes they're little more than a signature, a declaration that someone has reached an apparently impossible place. On Thursday nights in the city's old centre, enthusiasts gather to share ideas about their designs and patterns.
this craze has its obsessive side. Dejan Krypta has been a pichador for the last 16 years. É difícil a gente definir o que é uma pichação, se é uma manifestação artística ou um protesto. Eu acho que é um misto de várias coisas, mas o lado mais forte é o lado da liberdade de expressão. There is a political side to this. These young men see themselves as the voice of those that haven't benefited from Brazil's current economic prosperity. For them, this city, with its grand buildings, is itself hostile to those that aren't rich. And this, they say, is their revenge. A gente não acredita nas leis. Tipo, as leis são... a gente vive num sistema falho, num sistema injusto. As coisas não são justas aqui. Então, acho que enquanto houver injustiça, sempre vai haver insatisfação. E uma parede pichada é sinal de insatisfação. But for those who wait to find their homes and properties defaced, there's little sympathy with the self-proclaimed protesters. Eu acho que é feio, não muito legal. Mas já normal do Brasil isso, essa soldagem. Tá normal. Não fica bem, né? As partes mais belas do centro está tudo feito pichado, não fica nada bem bom. Limpar, por exemplo, não adianta, porque nós limpamos, eles vêm a mesma coisa, repinta, a mesma coisa. Picha a mesma coisa. Entendeu? Você não pode, não tem como fazer nada. One of the problems the Brazilian authorities have in stopping this phenomenon is that this is a country which has long celebrated urban art. Now the city's old-style graffiti is itself being defaced by a new generation of rebels. E aí, como é uma de skate aqui... não, vou tirar esse grafite. Chivitz is one of São Paulo's best-known graffiti artists. Bom, são três, cada, né? 3, 2, um monte. Então falta metade e temos que completar. Eu fui fazer essa Isso é uma coisa também impressionante. Impressionante como a técnica dela de Shodô facilitou o uso. Ela super se ligou em pichação. E olha a noção dela do instrumento. Muito boa. Isso é na Liberdade, num terreiro baldio ali na Liberdade, de dia, inclusive. Mas ela já tinha pego com eles. Ela já tinha feito um dia só com a gente, Mas de toda forma, aquele primeiro vídeo que apareceu, você já vê que ela já faz no no distanciamento. O Shodô tem muita importância o espaço em branco, então eles percebem a altura, a separação entre letras.
Uma questão muito interessante também é a diferença dos materiais, né? O Shodô ele trabalha com pelos de animais, tem toda um estudo milenar do material a ser usado. Muito mais do que a sua genialidade, assim, muito mais do que você escolhe para ser usado. Se você vai usar um pelo de coelho, ou se você vai usar uma crina de cavalo. E na pichação é uma outra onda, né? Uma era industrial, é a tinta que é feita para pintar carro, é uma tinta automotiva. Isso é uma transgressão do pichador, é quase uma democratização da tinta, né? Não está mais em questão aquela tinta que vem da Holanda, ou aquele pigmento, e sim essa conquista da tinta industrial. Então, quando a pessoa do Shodô mexe com o spray, quando a pessoa da pichação mexe com o pincel, com crina de cavalo, as coisas parecem que não existe mais um abismo, como se supunha entre as linguagens. Cara que se aproxima no final da pichação, ele falou assim pra mim: poxa, mas você tá desperdiçando tinta aí, vamos fazer um negócio. Que é uma questão, né? Eu tava desperdiçando tinta, mas também tava economizando espaço, sei lá. E daí agora, eu não sei se a gente conseguiu fazer uma relação aí muito clara, e acho que as relações nem são claras, mas acho que a coreografia aqui com os sprays disseram muito mais do que as palavras podem dizer. Agora a gente quer fazer uma ação mesmo. Esse vídeo é um vídeo super raro que eu tive que dar um print screen, assim, uma... Ixi, é MOV, será que vai rolar? Ponto MOV. Tem que abrir o VLC, né? Esse é um artista, o Toshi também pode dizer melhor, o Inoue Yushi. Um cara, um grande pichador, ao meu ver, assim, é um cara maravilhoso da arte caligráfica japonesa, um cara que propôs, ele é bem modernão, assim, e ele corresponde aos artistas modernos aí do Brasil, a poesia concreta, etc. Na década de 50, ele fez várias coisas para transgredir, assim, a arte do Shodô. É um cara muito interessante, e esse vídeo é super raro, esse não tem no YouTube, e eu consegui... Então esse é legal prestar atenção, embora seja em japonês, mas é incrível ver a dança. É impressionante. Eu estava pensando assim, só para fechar,
eu, ocidental, estudei performance com o Renato Cohen, então para mim performance significa algo super alternativo, revolucionário, quebrando com as questões tradicionais, com o teatro tradicional e etc. Para o calígrafo, a performance já é espetacular demais. Tipo, eles já nem gostam do termo performance, eles trabalham com a ideia de demonstração. Então eles são extremamente não performáticos, no bom sentido. Quanto menos performático, melhor a ação para eles. Então isso me chamou muito a atenção, essa palavra demonstração. Eles não falam assim, vamos fazer uma performance, eles falam, vamos fazer uma demonstração. Tudo que eu tenho que ir é demonstrar as palavras, a escrita. Não é o meu sujeito, não sou eu. São as letras, são os ideogramas. E isso foi muito interessante, porque a gente trabalha com performance como se fosse o espaço dos lugares alternativos e que fizesse a grande diferença, mas a performance já cai nos seus clichês também. E é legal pensar em não performance, em algo quanto menos performático, melhor. Quanto tempo tem o vídeo? 7 minutos. Como que é? Melhor play.
文字に入り、文字になり、文字になり、そしてさらに深くが変異し、自分をも持っている。それは全て唯一の優れた話、自我文化。東京国立近代美術館、井上雄一と銀座の裏道を肩寄せ合って酒を飲んだという俳人佐藤幸也。6年ぶりに雄一の作品に登場します。井上さん、それはどうした？またね、その作品、お会いしたのが6周年行きました。懐かしいですよ。あるいはね、あなたその本質そのものを書き切ってると。書き切ったというそうだったと思います。É isso, gente. Acabou. Obrigado.